Henri Fayol nasceu no dia 29 de julho de 1841, em Istambul, na Turquia, porém foi criado em Lyon, na França. Formou-se em engenheiro de Minas aos 19 anos pela Escola de Minas, em Saint-Étienne. Em 1860, começou a trabalhar numa empresa francesa de mineração de carvão e de fundição de ferro francesa chamada Compagnie de Commerce des Caseville, onde passou a maior parte de sua carreira. Ele foi promovido a diretor-geral em 1888, em um momento que a empresa estava falindo. Sob sua liderança, Faia conseguiu reverter a situação e também melhorar a situação da empresa. Em 1916, Faia lançou o seu livro chamado Administração Industrial e Geral, onde ele abordou um monte de teorias e princípios sobre como as organizações deveriam ser administradas. Bom, em conjunto de operações de empresas, Fayol diz que a capacidade essencial situadas nos níveis inferiores de uma hierarquia é a capacidade profissional caracterizada da empresa, e que a capacidade essencial dos grandes chefes é sua capacidade administrativa. Suas condições são a capacidade principal de um operário é a capacidade técnica. À medida que ele se eleva na escala hierárquica, a importância relativa da capacidade administrativa aumenta, enquanto a capacidade técnica diminui. A capacidade principal do diretor é a capacidade administrativa. Quanto mais elevado o nível hierárquico do diretor, mais essa capacidade ele domina. Bom, e também dentro de uma empresa existem 100 funções, que agora eu vou comentar delas, que são as operações técnicas. A função técnica dentro de uma empresa refere-se a todas as atividades relacionadas ao uso do conhecimento técnico e operacional para criar, desenvolver e manter produtos ou serviços. Apesar da função técnica, ela não atua de forma isolada. Toda empresa possui diferentes áreas, e essas áreas trabalham de forma interdependente, ou seja, dependem uma das outras para que uma empresa possa atingir seus objetivos. Por exemplo, não adianta ter os melhores técnicos, os melhores equipamentos se a empresa não tem um bom planejamento financeiro ou um mercado para vender seus produtos. Da mesma forma que sem matérias-primas não é possível realizar um trabalho técnico. Na função comercial, ela se trata de vender, trocar e também comprar, fazendo com que as negociações sejam feitas da melhor forma. De acordo com Fayol, saber vender é tão importante quanto saber comprar. Bom, em uma empresa, ela depende fortemente da sua capacidade de vender seus produtos. Se uma empresa não vende, independente de quão bem ela fabrique seus produtos, a ruína é inevitável. Saber identificar as demandas do mercado e entender a concorrência são aspectos fundamentais. Nas operações financeiras, abrange todas as atividades em relação à gestão do capital. Bom, como pagamento de salário, aquisição de imóveis, matérias-primas, constituições de reservas, e uma boa gestão de recursos financeiros consegue aproveitar o máximo de disponibilidade financeira e também evita aplicações imprudentes de capital. Nas operações de segurança, a segurança tem como objetivo proteger tanto os bens da empresa quanto as pessoas que nela trabalham. Isso inclui a prevenção de riscos como roubos, incêndio, inundação, além de mitigar ameaças sociais como greves e atentados, que podem comprometer o funcionamento e a continuidade da empresa. Nas funções de contabilidade, sua principal tarefa é fornecer informações precisas e claras sobre a situação econômica da organização, permitindo que a gestão tenha uma boa visão e exata da condição da empresa. Nas operações administrativas, envolve a capacidade de prever, que é antever o futuro e traçar um programa de ação de organizar, que refere-se à estruturação do organismo da empresa, tanto material quanto social. O comando é o comando do seu pessoal, ou seja, implica liderar. A coordenação trata de unir, ligar e harmonizar todas as ações e esforços de diferentes áreas da empresa. O controle, que é o acompanhamento e a supervisão, que assegura que todas as atividades estejam em conformidade com as normas e ordens estabelecidas. Bom, em prever, existe um programa de ação, que previsão é examinar e prever o futuro, elaborando programas de ação que são relacionados aos recursos da organização, às operações em andamento e que considerem a condição técnicas, comerciais e financeiras. Dentro de uma organização, podem existir diferentes programas de ação, como técnicos, comerciais, financeiros e também de outros departamentos, que juntos constituem o programa geral de uma empresa. E para se ter uma estrutura, deve-se haver um planejamento do programa,
que deveriam cobrir até 10 anos, e também períodos menores, para que se tenha uma flexibilidade para ajustar os programas de cada departamento à medida que as condições possam mudar, e que os programas de períodos menores estivessem de acordo com o programa do período anual, e que um programa é estruturado em torno de previsões, como decenais, que cobrem até 10 anos, anual, diária e mensal. Ao final de cada período exercido, relatórios técnicos, comerciais, financeiros e de produção devem ser construídos junto com a previsão, mostrando a atividade e os resultados de cada área. Previsões decenais devem estar de acordo com as previsões anuais, e que a cada 5 anos previsões decenais devem ser revisadas para que se tenha uma linha traçada de pelo menos 5 anos de antecedência. Bom, organizar significa estruturar e providenciar os recursos necessários para que uma empresa possa atingir seus objetivos. Isso envolve dois organismos principais: o organismo material, que aqui se trata dos recursos físicos da empresa, como equipamentos, utensílios, matérias-primas. A organização precisa garantir que todos esses elementos estejam disponíveis na quantidade e qualidade necessária. No organismo social, é organizar as pessoas dentro da empresa, e isso envolve que a equipe tenha as habilidades adequadas e que os cargos e funções estejam claramente definidos, e que a estrutura hierárquica da empresa funcione de maneira correta. A missão administrativa no corpo social envolve assegurar a preparação dos planos e sua rigorosa execução, cuidar para que o organismo social e o organismo material tenham relação com objetivos, os recursos e as necessidades da empresa, organizar a seleção de forma eficiente de seu pessoal, definir claramente as obrigações, subordinar os interesses individuais ao interesse geral, estabelecer uma liderança única, competente e forte, encorajar a iniciativa e o senso de responsabilidade, recompensar de forma justa e adequadamente os serviços prestados, aplicar sanções contra faltas e os erros, manter a disciplina, manter a sua unidade de comando, supervisionar a ordem material e social, harmonizar atividades e coordenar os esforços, formular decisões de forma simples, nítidas e precisas, manter tudo sob controle, combater o excesso de regulamento, burocracia e a papelada. Bom, e comandar? Após a constituição do corpo social, a tarefa de comandar é fazê-lo funcionar de maneira eficaz. Essa responsabilidade é dividida entre os diversos chefes da empresa, cada um com sua responsabilidade de comandar a sua unidade. Para cada líder, o objetivo principal do comando é, no interesse da organização, maximizar o potencial dos subordinados que compõem sua unidade. Isso implica que o líder deve conhecer bem sua equipe e utilizar as habilidades, competências e características individuais de seus colaboradores da melhor maneira possível. Bom, um líder, ele não deve se deixar absorver pelos detalhes e se sobrecarregar com tarefas menores que podem ser delegadas. Ele deve focar em decisões estratégicas e ter subordinados competentes para cuidar dos detalhes operacionais, permitindo uma visão ampla e o direcionamento adequado da organização. Não se deixar absorver pelos detalhes não significa que não se deve observar. O chefe deve ter o conhecimento de tudo, mas ele não pode fazer nem ver tudo. É preciso que a atenção às pequenas coisas não façam os esquecer das grandes. Bom, excluir os incapazes. O líder precisa identificar e remover aqueles que não são capazes de exercer as suas funções adequadamente, assim os demitindo. Conhecer bem os convênios que regem as relações entre a empresa e seus agentes. Bom, o administrador deve conhecer bem os convênios, assim protegendo qualquer abuso de um patrão sobre o seu pessoal. Tem que estar bem informado sobre os regulamentos, normas e contratos que orientam a relação entre a empresa e seus funcionários. Assim defende o interesse da empresa perante seus agentes e o interesse dos agentes perante ao patrão. Dar um bom exemplo. O líder deve ser um modelo de comportamento para os seus subordinados. Ao demonstrar integridade, dedicação e competência, o chefe inspira confiança e respeito, o que motiva os colaboradores a seguirem seu exemplo e também trabalharem por fazer. Bom, inspeções periódicas. Inspeções são regulares e essenciais para avaliar a eficiência das operações e a adequação dos processos. O uso de quadros sinópticos que ajudam a entender a hierarquia e qualquer modificação dentro da empresa para se ter uma visão clara e organizada da situação, facilitando a análise e o controle. Estimular a iniciativa e a responsabilidade entre os colaboradores. O líder deve encorajar seus subordinados a tomar iniciativas e assumir certas responsabilidades. Isso ajuda a criar um ambiente de confiança,
ao estimular a proatividade, seja através de um elogio, o chefe encoraja seus colaboradores, assim também melhorando o conjunto de seu pessoal. Bom, na coordenação, como função gerencial, é aquela que estabelece a harmonia entre todas as atividades de uma empresa, que assegura o seu funcionamento. A coordenação é essencial para alinhar os recursos materiais e humanos de maneira que cada parte da organização desempenhe seu papel. A função de coordenação envolve equilibrar as diversas áreas da empresa, sejam elas técnicas, comerciais, segurança financeiras ou de contabilidade, considerando as obrigações e consequências de cada ação para todas as funções. Segundo Fayon, em uma empresa coordenada, o serviço de abastecimento sabe o que deve providenciar e em que momento. O serviço de produção está ciente do que precisa entregar. A manutenção mantém as instalações e equipamentos em bom estado. O departamento financeiro assegura os recursos necessários. O serviço de segurança protege tanto os bens quanto as pessoas. Todas as operações fluem de maneira coordenada e firme. O programa de ação de diferentes serviços e subdivisões é revisado e mantido de forma coordenada. No controle, da parte administrativa, é certificar-se que o programa estabelecido está em vigor, é atualizado, o comando segue seus princípios, que a estrutura do corpo social está totalmente completa e em seu devido lugar. Do comercial garante que matérias que entram e saem estão devidamente corretas em termos de quantidade, qualidade e preço. Do técnico observa o andamento das operações, resultados, eventuais falhas e a conservação de equipamentos. Do financeiro é os registros financeiros, caixa, gestão de recursos e fundos. Da segurança, assegura-se que todos os meios adotados para a proteção de bens e pessoas estão em um bom funcionamento. E na contabilidade verifica se os documentos necessários estão acessíveis e oferece uma visão clara da situação da empresa. Assegura que estatísticas e diagramas forneçam elementos claros para sua verificação.